Não é fácil, sabe, irmãos? A gente tem falado aqui sobre o HDL, né? O fato e a necessidade que a gente tem de conviver, não de maneira aleatória. De vez em quando a gente se encontra num aniversário de alguém, num casamento de alguém, ou em algum evento aqui na igreja, alguns minutinhos que a gente tem para conversar. Então, a gente viu aqui, fazendo aquela conta, né, que Jesus, que é o melhor discipulador de todos, ele precisou de 30.000 horas para discipular aqueles 12 homens. E não teve 100% de aproveitamento, porque no final do processo de discipulado, teve um que negou e teve outro que traiu, né? E depois suicidou. Então, vejam vocês, Jesus precisou de 30.000 horas, porque foram 3 anos e meio, 24 horas por dia. Então, se você fizer 3 anos e meio por 365, vai dar lá uns 1.260 dias, multiplicar por 24 horas, vai dar lá umas 30.000 horas. Então, a conclusão que a gente chegou é que se Jesus, precisou de 30.000 horas e não foi 100% de aproveitamento, imagine nós, quantas horas a gente precisa para discipular alguém. Então, se a gente ficar nesses encontros não intencionais, e eu estou chamando de encontros aleatórios, a gente não combina, a gente não marca, a gente não agenda, a gente vai se encontrando aí pela vida e vai batendo papo. Esse processo tem se mostrado ineficiente. Não está funcionando esse nosso processo de fazer eventos, frequentar eventos e conversar alguns minutinhos, e o tempo vai passando e a gente está vendo que anos e anos e anos e anos e anos de igreja, e a gente não está sabendo fazer, muito menos multiplicar discípulos. Então, né, a nossa vida cristã, o nosso cristianismo precisa de um método, de um processo, de uma abordagem mais eficiente, que funcione melhor. Porque na observação, essa maneira que a gente está fazendo tem se mostrado ineficiente. A gente frequenta a igreja por anos e não sabe muita coisa, não consegue fazer muita coisa, não entende bem a Bíblia. Então, não está funcionando. Não está funcionando. A gente está até levando bastante gente para o céu. A gente até está fazendo muitos salvos, mas poucos discípulos. Então, a gente precisa, né, criar, inventar, ou copiar, ou adaptar um método, algum jeito de fazer que seja pelo menos mais eficiente do que o que a gente está fazendo. Então, não é fácil essa coisa de intencionalidade, de você exercer a intenção de discipular alguém. Não aleatoriamente encontrando e batendo um papo de 5 minutos, de 10 minutos. Intencionalidade é você olhar para alguém que você pode discipular e se aproximar dessa pessoa com essa intenção, para marcar com ela uma hora, um dia e um local. É isso que é o HDL.
o colesterol bom do corpo, né? No nosso corpo, o LDL é o colesterol ruim, o HDL é o colesterol bom. Então, o HDL é o colesterol bom do corpo de Cristo. Hora, dia e local, HDL. Então, a gente precisa dessa dinâmica. Marcar uma hora, marcar um dia, marcar um local, para a gente exercer a intenção de discipular alguém, ou de ser discipulado. Se você vê uma pessoa e percebe que ela tem alguma coisa para passar para você, algum conhecimento, alguma experiência, alguma coisa que você percebe que aquela pessoa pode te ajudar na sua caminhada, você se aproxima dessa pessoa também, pedindo. O discipulado tem essas duas faces. Numa perspectiva, a gente oferece o discipulado. Na outra perspectiva, a gente pede o discipulado. Então, se eu percebi que alguma pessoa, eu posso passar para ela algo que eu tenho, que eu percebi que ela não tem, então eu me aproximo com essa intenção. Eu vou passar para a pessoa. Agora, se eu vejo uma pessoa que tem alguma coisa, algum conhecimento, sabedoria, experiência, que eu não tenho, eu vou me aproximar com essa intenção. Preciso conviver com essa pessoa para receber dela. E tanto de um lado quanto do outro, a gente precisa do HDL. Não é assim, toda vez que eu puder, eu vou chegar perto daquela pessoa, porque é tão bom conversar com ela, é tão bom aprender com ela, toda vez que eu puder, eu vou me... Não, não é isso. Não é aleatório, é intencional. É você chegar na pessoa e falar, você pode marcar comigo uma hora, um dia e um local para a gente conversar, porque eu gostaria de aprender com você sobre essa questão aqui. É isso, irmãos, é assim que funciona, é simples. Só que a gente fica com essa trava. Eu não vou oferecer nada para ninguém. Eu não vou pedir nada para ninguém. Aí a gente vai vivendo décadas na igreja e nada. O Ricardo está dizendo que a gente também não se valoriza. A gente sempre pensa assim, eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho nada para ensinar. Você que pensa. Você que pensa. Ao seu redor, tem gente que sabe muito menos que você. Aliás, toda turma que sai de dentro do batistério não sabe nada. Todo mundo que sai do batistério, você pode se aproximar para ensinar alguma coisa, porque eles são recém-nascidos. Acabaram de nascer espiritualmente. São bebês, não sabem nada. Você pode se aproximar deles e ensinar o pouco ou muito que você sabe. Da mesma forma, a gente precisa quebrar esse orgulho de eu não vou me aproximar para pedir. Não, vou pedir para a pessoa me ensinar. Me ensinar o quê? Aí a gente fica com essas justificativas e fica travado, e aí não progride, não melhora, não evolui, não aprende, não cresce. Não cresce. A gente precisa vencer esse orgulho, irmãos. Esse orgulho, ele é pecaminoso. Não vou oferecer nada para ninguém, não, porque eu não tenho nada para oferecer. Você fica se iludindo desse jeito, né? Que é muito mais fácil você tocar a sua vida e não se envolver com o que Jesus pediu para a igreja fazer. É muito mais cômodo, claro que é. Então a gente precisa vencer essa batalha. Tanto de oferecer, parar de subestimar a gente, quanto também de não ter orgulho de pedir. Pedir para conversar, pedir para ouvir, pedir para aprender. A gente precisa vencer esse pecado. Isso é um pecado que está atrapalhando o nosso crescimento. Então, não é fácil. Às vezes tem que desmarcar. Às vezes tem que adiar, remarcar, não dá certo. Mas a gente precisa insistir nisso. E persistir no que Jesus mandou a gente fazer.
Então, às vezes, dá alguma coisa errada, acontece um imprevisto, não vou poder, mas remarca. Vai ser uma vez por semana? Eu acho que é o ideal. Vai ser cada 15 dias? Vai ser uma vez por mês, pelo menos? Então, marca. Uma vez por mês. Qual é o melhor dia? Qual é o melhor horário? Qual é o melhor local? Para os dois se encontrarem e viver esse processo. Então, se você olhar direitinho, pastor, é muita correria, e não dá tempo, e não sei o quê. Irmão, dá sim. Dá sim. Né? Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Então, a gente precisa dar um jeito de entrar nessa dinâmica, para ver se a gente consegue crescer um pouco. Porque a gente está muito superficial, a gente está muito raso, a gente está só frequentando eventos, e o cristianismo não é isso, não foi essa a proposta de Jesus, não foi essa a proposta dos apóstolos, a gente inventou esse formato cômodo de cristianismo, de fazer eventos e frequentar eventos, mas nunca foi isso que era para a gente fazer. Então, a gente vai parar com os eventos? Não vamos, a gente vai continuar. Mas a gente precisa que essa outra asa cresça. Porque nós temos a asa do templo, né? A asa dos eventos, está batendo forte, mas ela está batendo sozinha. Nenhum pássaro voa com uma asa só, por mais forte que ela seja. E a nossa asa aqui, do discipulado, do relacionamento, do aprendizado, está muito pequena. E aí, por isso que a gente está voando meio torto, dando cabeçada e sofrendo para conseguir fazer algumas coisas. Então, a gente precisa crescer essa outra asa. Porque, lendo o Novo Testamento, eles se reuniam no templo, mas também nas casas, também andavam juntos, também comiam juntos, oravam juntos, aprendiam juntos. Então, tem a importância da reunião comunitária, mas tem a importância dos encontros individuais e de aprendizado. A gente não pode esquecer disso, não pode ser vencido por esse pecado. A gente precisa lutar contra isso. Então, essas são as nossas lições. Já tivemos a necessidade da multiplicação de discípulos, exemplos bíblicos, fazendo discípulos na igreja primitiva, como que eles faziam. Já vimos que Deus quem faz, porém Ele escolheu usar pessoas para ajudar outras pessoas. O processo na formação de discípulos, nós vimos na última aula, e hoje veremos os alvos no treinamento de um discípulo. Então, só para revisar, quem está na transmissão aí? O Ricardo? Só para colocar aí o slide para o pessoal que está em casa. Nós estamos aqui com muita gente na internet. Deixa eu ver se já tem alguma pergunta. Por enquanto, não. Só todo mundo dando bom dia. Então, a necessidade de multiplicar discípulos. O importante nessa lição aqui é diferenciarmos fazer discípulo de multiplicar discípulo. Quando eu discipulo alguém, convivendo com essa pessoa, eu vou caminhando e levando ela a ser mais parecida com Cristo, eu estou fazendo discípulo. É ótimo. Mas quando eu estou discipulando essa pessoa, ela está se parecendo mais com Cristo a cada dia, mas eu dou a ela condições, ferramentas, orientações, para que ela faça com outra pessoa, aí eu estou multiplicando discípulos. Então, essa é a principal diferença, e o autor aponta que como a igreja perdeu
a arte de fazer discípulo, a gente precisa, para correr atrás do prejuízo, multiplicar discípulos. Então, a gente vai fazer discípulo também com a intenção de que esse discípulo faça outro discípulo. Então, quando eu conheço o meu neto na fé, é que o meu processo de discipulado começou a ficar eficiente. Então, se eu ganhei uma pessoa, ou estou discipulando uma pessoa, ela está se parecendo mais com Cristo, e vai para o céu depois que morrer, eu fiz um discípulo. Mas, se essa pessoa fez outro discípulo com aquilo que eu dei a ela, então, conhecendo o meu neto na fé, né, e bisneto, enfim, a gente só percebe se o nosso processo está sendo eficiente quando a gente começa a conhecer as outras gerações a partir daquilo que a gente está fazendo. Daí temos a segunda lição, que é os exemplos bíblicos de treinamento no discipulado. Então, a gente olhou aqui alguns exemplos, e esses exemplos aí são muito pertinentes, e parece existir um padrão em todos os exemplos da Bíblia. Então, a maneira como Moisés discipulou Josué, a maneira como Davi fez com aqueles valentes, a maneira como Elias fez com Eliseu, Jesus fez com os 12 e Paulo fez com Timóteo. Então, aqui nessa lição, nós aprendemos que não devemos usar, às vezes, o método da Bíblia. Devemos usar o princípio da Bíblia. Então, o princípio bíblico nos importa. O método bíblico, às vezes, para nós, é irrelevante. Por exemplo, o método de Paulo era, quando chegava numa cidade, ia na sinagoga da cidade. Imagine se a gente for copiar o método de Paulo. Olha, para evangelizar, tem que ir numa sinagoga. A gente não ia fazer nada, porque na Zona Leste não tem sinagoga. Percebe? Então, qual é o princípio que a gente extrai aí? Por que Paulo ia na sinagoga? Porque ele é judeu, porque ele foi do Sinédrio, porque ele sabe a Torá de cor, porque ele foi aluno do Gamaliel, porque ele tem uma bagagem riquíssima de vida que é relevante dentro de uma sinagoga. Então, qual é o princípio? Eu vou ser mais eficiente na evangelização e no discipulado, onde eu tenho mais bagagem, onde eu tenho mais assunto, onde eu tenho mais conhecimento, onde eu domino mais a coisa. Então, se a minha área profissional me dá conhecimento em algum determinado propósito, objetivo, ou aquilo que eu sou, vamos dizer assim, aquilo que eu sou bom, né? Eu não queria falar bom, porque eu não estou falando no sentido de bondade, de essência, né? Estou falando no sentido de competência. Aquilo que eu faço com competência, a minha profissão, ou aquilo que eu gosto, um hobby que eu tenho, tipo, eu ando de bike. Então, onde vai ser mais relevante a minha evangelização e o discipulado? Quando eu estiver no meio da galera que anda de bike. Ah, eu gosto de cozinhar. Então, quais são as mulheres que eu tenho acesso que também gostam de cozinhar? Porque com as mulheres que gostam de cozinhar como eu vou ter mais assunto, eu vou ter mais motivo, eu vou ter mais desculpas para se encontrar, para conversar, para poder trocar conhecimento, aprendizado. E nesse processo eu evangelizo e discipulo. Então, o padrão de todos os exemplos bíblicos é convivência. O Moisés não botou o Josué numa cadeira e passou alguns conteúdos para ele. Olha, você vai fazer na guerra desse jeito, se o inimigo de cá invadir, você protege assim, quando você estiver com medo, você busca a Deus e é assim que você faz.
Moisés não colocou Josué sentado e passou para ele um conjunto de conhecimento teórico. O que o Moisés fez com Josué é, enquanto eles conviviam naqueles 40 anos, Moisés foi ensinando, foi chamando, vem junto comigo. Então Moisés chamou Josué para a vida dele. Mandou ele ir lá guerrear e ficou daqui de cima, intercedendo. Então, o Elias passou, o Eliseu estava trabalhando, cuidando da terra lá do pai dele. O Elias passou e falou, vem comigo. Ele pegou não sei se chamaria de carroça, mas os arados, né? Ele estava usando uns bois para puxar o arado com uma estrutura de madeira, para mexer na terra antes de semear. Aí o que é que a Bíblia diz que a gente viu com detalhes? O Elias chamou o Eliseu falou, posso pelo menos despedir da minha família, dos meus amigos? O Elias falou, pode. Ele pegou as madeiras dos arados, fez uma fogueira, matou os bois, fez um churrasco, despediu de todo mundo naquele churrasco e foi embora atrás do Elias. Então o Elias não chamou o Eliseu, olha, vamos lá. Naquele tempo tinha lá em Betel, lá na Samaria, a escola de profetas, onde os meninos que se sentiam chamados para a profecia iam lá aprender. E é muito interessante que existia uma escola de profetas. O Elias, de vez em quando, passava lá e davam as aulas. Mas o que o Elias fez com Eliseu? Olha, vem comigo para Betel e eu vou te botar na escola de profeta para você aprender. Não foi isso que o Elias fez. O que o Elias fez foi, vem comigo. De vez em quando nós vamos passar lá e você vai conhecer a escola. Mas você vai aprender convivendo comigo. E o Paulo com Timóteo é a mesma coisa, né? Paulo não chamou o Timóteo para sentar num lugar e aprender um conteúdo. Ele falou, vem comigo. E viajando juntos e fazendo missões, Timóteo foi sendo discipulado. Então é daí que a gente extrai esse princípio, esse padrão da Escritura. Todo o processo de discipulado na Escritura foi através da convivência. Alguém chamou, o outro aceitou, e eles conviveram juntos por um bom tempo, até que o processo estivesse concluído. Daí nós temos o discipulado na igreja primitiva. A gente viu a diferença, por exemplo, da igreja de Jerusalém para a igreja de Antioquia. A igreja de Jerusalém fez discípulos. A igreja de Antioquia multiplicou discípulos. A igreja de Jerusalém não plantou outras igrejas. A igreja de Antioquia plantou várias igrejas, porque foi Antioquia que enviou os primeiros missionários, Barnabé e Saulo. Aí na segunda viagem, ele ficou estressado com João Marcos, dizendo que ele era meio devagar. O Barnabé, que era um pastorzão, era de fato o pastor da igreja de Antioquia, abraçou o João Marcos para cuidar dele, e aí o Silas foi com Paulo, e segunda e terceira viagens missionárias, e foram plantando igrejas. Então, a partir das igrejas que Paulo plantou, e Paulo era membro de qual igreja? De Antioquia. Paulo não era de Jerusalém. Quando ele converteu e levaram ele para Jerusalém, a igreja de Jerusalém não quis receber Paulo, mandou sumir com ele de lá, porque estava com medo dele. Ele, até semana passada, estava matando crente, agora quer ser da nossa igreja. Ficou todo mundo com medo. Então, Antioquia é a igreja mãe de todas as igrejas ocidentais gentias. Portanto, a nossa igreja, a PIB Itaim, é filha da 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 filha de Antioquia. Irmão, se não fosse a perseguição, obrigar o povo a correr lá para Samaria e depois lá para Antioquia, que já era Síria, se não fosse isso, a gente estava em Jerusalém até hoje, não tinha chegado aqui não. Por quê? Porque Jerusalém queria ficar só
fazendo discípulo. A gente ia estar fazendo discípulo, ia estar lá até hoje. Mas como Antioquia decidiu multiplicar discípulos, aí a gente está aqui hoje. Temos essa outra lição, né? Pessoas ajudam pessoas. Então Deus busca alguém, um ser humano que possa fazer o que Ele está pedindo. Teve ocasiões que Ele não achou ninguém. A pergunta que a gente está fazendo é: Deus está procurando alguém para fazer a obra dele, e o que Ele mandou é fazer discípulos. Será que Ele está achando alguém? A gente não pode permitir que na nossa geração Deus olhe e diga assim: eu não estou achando ninguém aí para fazer o que eu mandei. Porque lá na geração do Ezequiel ele disse que ele procurou e não achou ninguém. Então a gente precisa ajudar pessoas. Então a gente até vai fazer algumas coisas, mas as coisas só têm sentido se servir às pessoas. Então, entre pessoas e coisas, a gente valoriza mais as pessoas. As pessoas têm a prioridade. Então, vimos o processo na formação de discípulo. Alguém que recebe a Cristo, que continua a viver aprendendo com Cristo, enraizado, edificado em Cristo, e vai aprendendo e vai crescendo. É o que Paulo disse aos Colossenses. Então a gente precisa entrar nesse processo de intencionalmente levar pessoas a receber Jesus, continuar a viver se parecendo com Jesus, estar enraizado e edificado, sustentado em Jesus, confirmados na fé. Quer dizer, a coisa precisa ser rotineira, repetitiva, não é uma coisa que a gente faz e está resolvido pelo resto da vida. Precisa confirmar. Tem que aprender e alguém tem que ensinar para a gente poder crescer. Então a gente viu aqui, com muita tristeza, essa ilustração, comparando a igreja com uma fábrica. O que é que vai fazer para mudar o resultado e começar a produzir sapatos? Cada um aqui pode ter uma ideia diferente. Mas eu duvido que tenha alguém em sã consciência que diga: se eu estou botando dinheiro e trabalho e não está saindo sapato, o melhor a fazer é continuar botando mais dinheiro e mais trabalho. Ninguém. Eu acho que tá rolando, né? Ninguém teria essa decisão ou tomaria essa atitude. Você está investindo num negócio que não está dando resultado. Você continua investindo mais? Então a pergunta que a gente fez é: se essa fábrica de sapato fosse a igreja, a gente está botando dinheiro, a gente está botando trabalho, e o que é que precisa sair do outro lado? Discípulos. Aí a pergunta é, fazendo uma avaliação, está saindo discípulos no final do processo? E a nossa conclusão é: está saindo pouco depois de muito tempo. E aí o que a gente faz? Então vamos botar mais dinheiro e mais trabalho? Então essa realidade aqui, às vezes a gente consegue até, botando dinheiro e trabalho, fazer com que saia no final do processo
alguns salvos. Tem uma turma aí que vai para o céu com a gente. Só que Jesus não mandou a gente fazer salvos, Ele mandou a gente fazer discípulos. E durante muito tempo a gente confundiu essas duas coisas. A gente achou que salvo é a mesma coisa que discípulo, só que não é. O ladrão da cruz foi salvo e ele não foi discípulo. Discípulo é aquele que faz discípulo. Se não faz discípulo, é só salvo. E aí a pergunta que a gente precisa se fazer com seriedade, com humildade: eu sou salvo ou eu sou discípulo? A gente precisa se fazer essa pergunta. Que eu acho que discípulo ou você faz ou você não é. Temos muitos salvos e pouquíssimos discípulos, infelizmente. Então, o que esse autor apontou na igreja há 70 anos atrás, infelizmente, ainda é a realidade da igreja. Muitos salvos, poucos discípulos. Então, o que a gente precisa é focar no resultado. Porque o dono da fábrica de sapato, para saber se a fábrica está indo bem, ele tem que analisar a quantidade e a qualidade dos sapatos que estão saindo. Se não está saindo o sapato e os poucos que estão saindo, está saindo meio torto, está saindo meio com a sola meio soltando, está saindo feio, não vai dar para vender, ele precisa repensar o processo de fazer sapato. Porque ele está botando dinheiro, está botando trabalho, e não está saindo a quantidade de sapatos na qualidade que precisa para ser vendido, essa fábrica vai falir. Vai falir. Se é que já não está falida, né? Porque investiu dinheiro, investiu trabalho, não saiu nada, já deu prejuízo. Se ele não tem mais dinheiro para botar, já quebrou. Então a gente precisa ter essa humildade, olhar para o resultado. Nós estamos aqui há 62 anos. Tem saído no final do nosso processo uma quantidade e com qualidade de discípulos? A gente está produzindo discípulos ou a gente só está fazendo salvos? A gente precisa se fazer essa pergunta. Por mais que seja constrangedor, por mais que seja frustrante, por mais que seja incômodo a gente olhar no espelho e perceber que, poxa vida, estou ficando careca. Não é fácil você olhar no espelho e falar: rapaz, está caindo tudo. Aí eu vou ficar o quê? Me enganando? Não, sou cabeludão. Não, sou cabeludão. Não, é porque eu já tive. Aí a gente tem essa mania, né? Ao invés de encarar a realidade atual, a gente se aponha em alguma coisa do passado, o saudosismo. Mas eu já tive cabelo grande. Ok, pastor, você teve cabelo. Mas hoje não tem mais, está caindo tudo. Aí eu posso ficar me enganando. Não está caindo nada. Eu corto baixinho assim porque eu gosto. Eu até queria, eu poderia fazer um degradê aqui. Eu não faço, é porque eu não gosto. Lá que você é mentiroso, você é careca. Está careca. Não dá para fazer qualquer corte de cabelo, não dá para deixar crescer. Já era, caiu, está careca. Ou eu olho no espelho e aceito a realidade para poder pensar em alguma coisa, beleza. Então, quais são as opções viáveis para quem está ficando careca? Você pode tomar um remédio, pode ser que volte a nascer. Você pode botar uma prótese. Acaba de raspar essa penugem aí, e bota uma prótese e fica de boa.
Ou você pode fazer o implante, né? Tira de onde tem, né? Da barba, de outros lugares, e bota aí. Ou você pode assumir que está careca e vai cortando, e vai raspando, e vida que segue, está tudo bem. Então, percebe? Eu nunca vou tomar uma decisão para mudar enquanto eu não me convencer de que eu preciso daquilo. Enquanto eu ficar me enganando, estou careca não, estou careca não, estou careca não, eu só vou ficar cada vez mais careca. Porque negar o fato de estar careca não faz nascer cabelo. Se cada vez que eu dissesse, não estou careca, nascesse um fio novo, ok, valeria a pena eu ficar negando. Não estou careca, não estou careca, não estou careca, não estou careca. Daqui uns 3, 4 anos de tanto falar, eu fico cabeludo. Mas só que não, negar o fato não muda a realidade. Então o que é que eu preciso? Aceitar a realidade. Estou careca. Quero mudar? Não, no meu caso, não quero. Cresce um pouquinho, eu passo a máquina 1, dou uma diminuída aqui na barba, e vida que segue. Comprei uma maquininha no Brás, e eu mesmo raspo, e vida que segue. Eu não quero mudar. Então eu preciso tomar essa decisão. Não me incomoda. Eu vou raspando e vida que segue. Por causa das minhas questões. Eu acho que eu fico parecido com meu avô. A minha esposa também não liga, inclusive ela até gosta um pouco. Então, para mim, está favorável continuar careca. É o que, Regis? Mas é mesmo. Pergunta para ela. Mas o fato de ficar parecido com meu avô, para mim, já é suficiente. Eu vou botar cabelo nada, meu avô era careca, eu quero ser careca mesmo. Então, a gente precisa olhar para a nossa realidade, e a nossa realidade é essa aqui, ó. Aqui na PIB Itaim, é essa realidade. Infelizmente, na maioria das igrejas, a realidade é essa aí. A maioria das igrejas está botando dinheiro e trabalho e não está saindo nada. A igreja não cresce, coisa não acontece, não batiza ninguém. Não... Mesma coisa, anos e anos e anos e anos e anos, mesma coisa. Aqui na PIB Itaim, pela graça, misericórdia, bondade de Deus, dinheiro e trabalho de muita gente, graças a Deus, a gente está nessa realidade. Não está na pior realidade, mas também não está no ideal. Então a gente até está conseguindo batizar todo ano, 2, 3 vezes, né? A igreja crescendo, enchendo, já tem culto que tem que botar cadeira, já tem evento que não dá para... Então, pelo menos a gente já está nesse segundo estágio. Mas o que é que Jesus mandou a gente fazer? Jesus mandou a gente fazer isso aqui. E aí a gente precisa ter a humildade de olhar e dizer, esse ideal aqui nós não estamos conseguindo. Ou seja, não estamos careca total, mas que estamos ficando, estamos. Deu para entender? Não, eu não estou careca. Plenamente careca ainda não, pastor, mas cabeludo também não dá para dizer que é, né? Então, a gente não está lá, mas também não está lá, a gente está nesse meio do caminho. O que é hora da gente fazer agora? Ou a gente aceita e descansa. Não, eu estou ficando careca, daqui a pouco tempo vai cair tudo mesmo.
De boa, eu não ligo, eu não quero tomar remédio, eu não quero botar prótese, eu não quero fazer implante. Eu não quero, ponto. Eu sou livre para decidir. O meu Criador me deu essa liberdade. Então eu exerço a minha liberdade e falo, não quero, deixa cair o resto. Mas existem aqueles que olham para essa realidade e se incomodam e dizem assim, eu não consigo lidar com o fato de que eu estou ficando careca. Aí tem alguns que, por se incomodar, toma remédio, bota uma prótese ou faz o implante. Eu tenho um amigo que fez 3 implantes. Enquanto não encheu tudo que precisava, ele não parou. Tirou do cabelo, tirou da barba, tirou nem sei de onde. E depois da 3ª, ficou cabeludão. Por quê? Porque ele não estava satisfeito. Eu não me incomodo. Ele se incomodava. Então, nessa situação aqui, a gente precisa se fazer essa pergunta e tomar uma decisão. Nós estamos incomodados com o fato de que não estamos produzindo discípulos como poderíamos. Então a gente precisa, primeiro, se conscientizar do fato. Estamos ou não ficando careca? A partir disso, tomar a decisão. Temos a liberdade de dizer, não vou mudar. Não vou fazer o que precisa. Quero continuar careca e deixa cair. O último que sair apaga a luz. Não queremos. É uma decisão. Nós temos essa liberdade. Agora a gente pode olhar para a realidade e dizer, eu não me conformo com ela. Não, eu não quero continuar ficando careca. Então quais são as nossas opções? No caso do cabelo, remédio, prótese ou implante. O remédio pode não funcionar, a prótese exige uma manutenção a longo prazo, não é eficiente, o implante é definitivo, mas é o processo mais caro. Temos que tomar uma decisão, o que a gente vai fazer? No caso da igreja, a mesma coisa. Qual é o remédio que a igreja precisa tomar para parar de cair o cabelo? Ou seja, para começar a fazer discípulos. Existe alguma prótese? Tem como a gente botar um negócio que não é do corpo para dentro do corpo para disfarçar que não tem discípulo? Ou a gente pode implantar discípulos, né? Pegar de um outro lugar e botar aqui dentro e virar um discípulo aqui dentro. O que a gente vai fazer? Então, primeiro é o fato, a realidade. Como igreja, a gente olha no espelho e estamos ficando careca ou não? Ou seja, estamos fazendo discípulos ou não? Se você acha que está, amém, vida que segue. Se você acha que não, a gente até está fazendo salvos, mas discípulo a gente não está conseguindo. Precisa tomar uma decisão. Vamos continuar fazendo salvos? Está tudo bem? É uma opção. Sim, pastor, fazer salvos já está bom demais. O negócio é o povo ir para o céu com a gente depois que morrer. Então, amém, vida que segue. Agora, se a gente olha para a realidade e diz, não, vai um monte de gente com a gente para o céu, mas não é isso que Jesus mandou fazer. Jesus mandou fazer discípulo. Então a gente não se conforma com o fato de estar desobedecendo Jesus. Então, pastor, fala para nós aí. A gente quer mudar. Quais são as nossas opções? Qual é o nosso remédio? Qual é a nossa prótese? Ou qual é a possibilidade e o custo do implante? Basicamente, estamos aqui todos esses últimos meses falando disso para chegarmos nessa compreensão e tomar uma decisão. Então, qual é o processo?
a gente evangeliza e gera um convertido. Vai para o céu com a gente, um salvo. Só que depois disso, tem a segunda parte do processo. Usando a figura da fábrica de sapato, tem o cabedal, a parte de cima, que é ali de couro, e tem a sola, que é a parte de baixo, que é de borracha. Só o cabedal não é sapato. Só a sola não é sapato. Cabedal com sola é sapato. Então, o que Jesus mandou a gente fazer, que é o que a gente chama de grande comissão, a missão de Jesus é fazer discípulos de todas as nações. E ele falou, agora eu vou dar o meu Espírito para vocês fazerem. Então, ele nos comissionou. E é grande porque é para todos os discípulos, é para todo crente. Então, a gente está até conseguindo fazer a primeira parte, mas não está conseguindo fazer a segunda. Na maioria dos casos, a gente não está conseguindo fazer nem a primeira. Em alguns casos, a gente está conseguindo fazer a primeira, mas em raríssimos casos, a gente está conseguindo fazer as duas. Ou a gente dá o braço a torcer, ou essa realidade não vai mudar. Então, a gente precisa dessas necessidades básicas para discipular pessoas. Proteger, andar junto, alimentar com a palavra, treinar, conviver, ter constância, né? Não pode ser de vez em quando. Com o Ricardo, por exemplo, a gente tem a HDL semanal. Na maioria das semanas, dá certo. A gente se encontra aqui no gabinete uma vez por semana e passa pelo menos 1 hora conversando, tirando dúvidas, falando de Bíblia, falando de Deus, falando da vida. Mas não é toda semana que dá certo. Às vezes ele precisa cancelar por um motivo, às vezes eu preciso cancelar por outro motivo, às vezes nós dois não podemos, aí a gente vai remarcando, e remarcando, e remarcando, mas a gente nunca ficou mais de 15 dias sem se encontrar, pelo menos 1 hora. É o hábito, né? Comer e coçar é só começar. Então, no início é difícil. Ai, mas eu vou ter que marcar com a pessoa. Ai, mas eu vou ter que ir lá para encontrar com essa pessoa. Ou a pessoa vai ter que vir aqui para encontrar comigo. Ai, mas eu tenho que... Para de chorar, velho. A gente precisa parar de chorar e começar a vender lenço. Já tem muita gente chorando. Vamos vender lenço. Ao invés de olhar para a nossa rotina e ficar reclamando que é correria, que não tem tempo, que vamos buscar uma pessoa e falar, vamos encontrar um tempo. Me dá aí as suas opções. Olha, eu posso, se for desse jeito. Aí eu olho e falo, então, dessas opções, essa aqui dá para mim. Bora, vamos. Ah, mas aí não deu certo. Ah, mas aí choveu. Ah, mas o pneu do carro furou. Ah, mas... Vamos, continua. Não deu essa semana, na próxima dá. Vai, insiste, persiste, continua. É assim mesmo. Então, quais são os alvos? Olha só, Atos 14. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, olha só, como é que eu sei que o modelo, o processo, a dinâmica de discipulado do Paulo era eficiente? O texto está dizendo, ele fez muitos. E depois ele não soltou pelo mundo afora. Ele fortaleceu o ânimo deles.
Como é que você fortalece o ânimo de uma pessoa lá no primeiro século? Não tem telefone, não tem internet, não tem correio. Como é que você fortalece o ânimo de alguém? Se encontrando com esse alguém. Encontros frequentes para poder fortalecer o ânimo, para exortar, para permanecer firme. Então está tudo aí na Bíblia. É só a gente ler com essa ótica e com esse desejo que a gente vai extrair muita coisa boa. Não ouvi. Exortando? Não, fortalecendo o ânimo é no sentido de incentivando. Exortando é no sentido mesmo de corrigindo. Dizendo, olha, isso aqui que vocês fazem está errado, vocês vão ter que parar de fazer. Olha, isso aqui é o certo a se fazer, vocês vão precisar começar a fazer. Então, exortar é meio que chamar a atenção para o que é certo. Então, a importância do processo e do progresso no treinamento. Então, como é que eu sei? Eu vou usar o exemplo do Ricardo, porque ele é aluno aqui, a gente... o que eu estou passando aqui para vocês na teoria, eu tenho colocado em prática, não só com ele, mas ele está aqui, então vou usar o exemplo. Qual é o processo que eu estou fazendo com o Ricardo? Uma vez por semana, pelo menos 1 hora, a gente conversa, a gente toma um café, a gente troca ensinamento e aprendizado sobre a Bíblia, sobre a vida e sobre a igreja. Esse é o processo. E a experiência com Deus, ele falou. Então é o processo. Mas eu preciso também avaliar o progresso. Como que eu sei que o Ricardo está progredindo como discípulo de Cristo? Primeira coisa é porque ele vem toda semana. Isso já é um progresso. Porque se ele viesse uma semana, aí na outra ele, essa não vai dar, não sei o quê, porque estou com dor, estou com febre, porque choveu, porque já era, não progrediu, não funcionou o processo. Aí teria que mudar. Entendeu? Então não é só o processo, é também o progresso. A gente está fazendo, mas não está progredindo, vamos mudar o jeito de fazer, ué. Se toda semana 1 hora não está funcionando, precisamos arrumar um outro jeito. Ricardo, não está funcionando desse jeito. Você não está vindo, a gente não está se encontrando, não está tendo um progresso. Então me ajuda aqui, vamos juntos encontrar uma solução. Já que uma vez por semana, pelo menos 1 hora, não está funcionando, vamos encontrar um outro jeito de fazer. Mas qual que é o nosso problema? A gente não quer entrar no processo porque nós somos preguiçosos. Nem me fala que é correria. Irmão, vou te dar minha agenda para você ver o que é correria. Então, a gente não quer entrar no processo porque a gente é preguiçoso. Quando a gente entra no processo, nas primeiras dificuldades, a gente já desiste. Tá vendo? Marcamos uma vez por semana, mas choveu, e teve febre, e o pneu do carro furou. Tá vendo? Não dá certo. Esse negócio não funciona, não. Quer saber? Eu vou ficar só frequentando os cultos mesmo e tá bom demais. É assim que a gente faz. Na maioria dos casos, a gente se nega a entrar no processo por preguiça. E quando entra, não conclui. Por quê? Porque não tem persistência. Desiste nas primeiras dificuldades. Ou a pessoa que está sendo discipulada, ou até mesmo o próprio discipulador desiste. Não está dando certo, né? Eu até queria discipular o Ricardo, mas está desencontrando, teve uma dificuldade, depois teve outra. Ô, Ricardo, segue sua vida aí, cada um por si, Deus por todos. A gente desiste. Então, olha só, o currículo de treinamento tem como objetivo estimular o progresso no caminho do discipulado e o passo a passo,
levar o indivíduo a se tornar um discípulo de Cristo. Então, vou dar um exemplo. Há alguns encontros atrás, porque eu não estou ensinando o Ricardo formalmente. A gente não adotou assim um livro, né, uma revista, ou um livro da Bíblia. A gente não adotou um material, né, e o Batista gosta de um material, né? A gente não adotou nenhum material. O nosso material é a vida. Ele fala da vida dele, eu falo da minha vida, e as dúvidas que ele tem eu vou tirando e a gente vai caminhando. É o processo que a gente está fazendo agora. Não quer dizer que é o certo, que é o melhor, nada. Em algum momento a gente pode adotar um material. Então eu só estou narrando, entendeu? Eu não estou formulando o processo, só estou dizendo como que eu estou fazendo. Se você quiser tentar igual, Deus abençoe. Eu não estou dizendo que todos têm que ser assim, não. Então a gente foi caminhando assim, né? Coisa mais leve, mais informal, faz um café, bate um papo, fala da vida, parará, parará. Ele traz às vezes umas dúvidas e a gente vai. Alguns encontros atrás, eu peguei o nosso doutrina, ele sabia pouquíssimo. Então a gente foi caminhando, já tem alguns meses que a gente está caminhando. Como que eu testei o progresso, o currículo aí, ó, de treinamento? Tem como objetivo estimular o progresso. Então, eu peguei a nossa classe de batismo, a nossa material da classe de batismo, que a gente mesmo que produziu, e sem dar nenhuma aula daquele material, eu comecei a perguntar para ele as perguntas do material, sem ele ter feito as aulas, sem ter feito formalmente as aulas. Mas no nosso bate-papo ele foi tendo muita aula. E aí eu fui, Ricardo, o que é batismo? O que é o pecado? O que é a Bíblia? Quem é Deus? Ele teve 80% a 90% de aproveitamento, acertou mais de 80% das perguntas, sem ter feito as aulas formalmente. Então, como é que eu posso dizer que ele está progredindo? Porque ele conseguiu responder o nosso conteúdo básico para se tornar membro da igreja, sem ter feito nenhuma aula nessa classe. Como é que eu sei que ele vai progredir? Que daqui a algumas semanas, eu vou pegar esse material de novo e vamos lá, Ricardo, o que é isso, o que é aquilo, o que é... Até ele atingir o 100%. Quando ele souber responder todas aquelas perguntas, ele progrediu o máximo daquele currículo. Aí o que é que eu faço? Já está pronto, vai, próximo, vem outro. Não, eu passo para o próximo currículo agora, porque classe de batismo é o currículo básico, é o primeiro degrau. Aí nós vamos para um outro nível. Pode ser o básico da teologia, pode ser o conheça a sua Bíblia, né? Livro por livro. Preciso ter um currículo, mas não é passar um conteúdo que é fazer discipulado. Não, eu preciso do currículo só para avaliar o progresso. O material faz parte do processo para ensinar. E ele nos ajuda a avaliar o progresso. Porque com um material, com um currículo definido, eu consigo avaliar. Como é que eu vou avaliar se está tendo progresso? Bom, eu tenho aqui essas 10 perguntas. Sentei com uma pessoa, fiz as 10 perguntas, ela não soube responder nenhuma. Então, o progresso dela é 0. Aí a gente vai ter alguns encontros, semanal, quinzenal, mensal, e daqui a 2, 3 meses, depois de alguns encontros, eu vou pegar essas 10 perguntas novamente e vou fazer. Aí, agora ele já conseguiu responder 2. Qual foi o progresso? Saiu de 0 para 20%. Está tendo um progresso. Então, se está tendo progresso, vamos continuar o processo. Agora, se eu fiz uma pergunta, respondeu 0. Daqui a 6 meses eu faço as mesmas perguntas e respondeu 0, quer dizer o quê? O processo não está gerando progresso. Então eu preciso mexer no processo, porque não está funcionando.
Vocês estão entendendo, gente? Que vocês me olham com a cara assim de que eu estou falando idioma dos marcianos. Então, qual é o nosso processo? Ele é duplo. Primeira parte do processo, evangelizar, produzir salvos. Segunda parte do processo, discipular, produzir discípulos. Então, os alvos precisam estar escritos em termos bem específicos. Então, qual é o meu primeiro alvo no discipulado com o Ricardo? Que ele consiga responder todo o questionário da classe de batismo, porque é o conteúdo mais básico que eu tenho para oferecer. Quando ele atingir esse alvo, eu passo para o próximo alvo, que é um progresso para gerar crescimento. E aí, quanto tempo vai demorar? Não sei, cada um tem o seu ritmo. Se eu conseguir ter mais encontros, pode conseguir atingir o alvo mais rápido. Se a pessoa que está participando tem muito interesse, eu posso atingir o alvo mais rápido. Mas se a pessoa só pode uma vez por mês, não tem muito interesse, não estuda quando está sozinha em casa, não entrou de cabeça no processo, vai durar muito mais. Isso quer dizer que eu vou abandonar? Não, a gente vai continuar fazendo até atingir o alvo. Ok? Então, em outras palavras, a gente precisa de alvos mensuráveis, com condição de medir. Está indo bem ou está indo mal? Está crescendo ou está diminuindo? Está mais parecido com Cristo ou está menos parecido com Cristo? Então a gente procura fornecer, esse ensino para que a pessoa possa progredir. Então, exemplos de assuntos e de áreas de treinamento. Eu te dei o meu exemplo com a questão do conteúdo da classe de batismo. Mas agora eu vou falar aqui do exemplo do autor. Ele vai dizer como que ele começou a fazer quando ele começou a mexer com isso há 70 anos atrás. Então, primeiro, certeza da salvação. Ele achava que enquanto o salvo não tivesse certeza da salvação, o primeiro alvo não estava atingido. Você aceita Jesus? Aceito. Você crê? Creio. Tem certeza? Porque quando a gente começa, a gente fica assim, meio, Então vamos para a Bíblia. Olha aqui, a Bíblia diz que se você crê, você está salvo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Olha aqui, tá vendo? Deus te amou e deu Jesus. Você crê? Então terá a vida eterna. Convenceu? Você vai para o céu? Sim, eu tenho certeza, vou para o céu. Próximo. Agora nós precisamos de um tempo devocional a sós com Deus. Quanto tempo você está orando e lendo a Bíblia? Tempo nenhum. Então vamos começar essa semana. Você vai passar 1 minuto orando e lendo pelo menos um versículo. Pode ser? Pode. Semana que vem você traz para mim qual foi o versículo e o que é que Deus falou com você. Pronto. E aí? Orou? Orei. Leu? Li. O que é que Deus falou com você? Falou que eu preciso ter esperança. E você acreditou? Acreditei. Você está mais esperançoso? Estou. Amém. Então, quando a pessoa desenvolveu o tempo devocional, aí a gente vai para a vitória sobre o pecado. A gente que eu estou falando no caso é a metodologia dele. Você está entendendo, Então, ele trabalhava com a pessoa isso. Quais erros você ainda comete? Você vai para o céu se morrer. Mas você já está igual a Jesus? Não, não estou. Então fala para mim uma dificuldade que você está tendo de ser igual a Jesus. Eu tenho a dificuldade de escorregar nas cascas de banana. Ok, então como é que a gente vence isso? Você está olhando para o chão quando você anda? Não, é porque eu ando muito distraído, e quando eu vejo eu já pisei na casca de banana e escorreguei. Então vamos lá, primeira coisa que você vai fazer, não vai andar mais distraído. Quando você estiver andando num lugar que você não conhece, você vai olhar para o chão. E aí você vai evitar. Se você vê a casca de banana, você afasta dela. Entendeu? Entendi. Vai lá. Encontrou na outra semana, escorregou em alguma casca?
Aí, rapaz, passei a semana inteira sem escorregar, mas ontem eu saí meio distraído e escorreguei de novo. Ok, então, continua olhando para o chão, continua com atenção. Vamos orar? Vamos. Senhor, mostra as cascas de banana para esse menino, para não escorregar mais, em nome de Jesus, amém. Quando ele chegar para mim e falar, já tem 6 meses que eu não escorrego em nenhuma casca de banana, pronto, vencemos. Agora vamos para se separar do pecado. E aí, comunhão cristã. Está orando junto com quem? Está comendo junto com quem? Está frequentando cultos junto com, está tendo comunhão com a igreja. Depois a Bíblia. Conhece a Bíblia? Não. Antigo e Novo Testamento, entendeu? Entendi. Tem os livros, assim, assim, assim. A Bíblia é isso, é aquilo, serve para isso, serve para aquilo. Entendeu sobre a Bíblia? Entendi. Ok, então vamos para o próximo. Pode falar, Ricardo. Não. Ricardo perguntou a diferença de vitória e separação, né? O 3 e o 4 ali, ó. Vitória sobre o pecado e separação do pecado. Vamos usar o exemplo da casca de banana. Vencer o pecado é reconhecer que a casca de banana escorrega e me fazendo cair, ela me prejudica. Quando eu me convenço disso, eu começo a ter atitudes, porque eu percebi que a casca de banana está me prejudicando, então eu venci aquele pecado. Mas quando eu passo a andar olhando para o chão, e muito esperto com qualquer coisa que se pareça com casca de banana, eu fujo, aí eu estou me separando do pecado. Entendeu? E aí, ó, ele vai para a Bíblia, para ler a Bíblia, estudar a Bíblia, memorização de versículos. Ele sentava com quem ele estava discipulando e você lê o versículo, li. Qual é o versículo? Ah, não lembro, então você vai decorar. Semana que vem você traz o versículo decorado. E assim você vai, tanto no processo, quanto no progresso. Ok? Então ele usava um material que tinha todos esses pontos aí. Como que essa pessoa está na certeza da salvação, no tempo devocional, como lida com o pecado, com a igreja, com a Bíblia, oração, né? Testemunho pessoal. Você consegue dar o seu testemunho? Todo mundo tem um antes e depois de Cristo. Antes de Cristo era assim, depois de Cristo eu fiquei assim, é isso que Cristo fez na minha vida. Você consegue definir isso em 1 minuto, 2 minutos? Não, eu não consigo, então vou te ajudar. E aí a pessoa fica apta a dar o testemunho pessoal. Jesus é realmente o Senhor da sua vida, Ele que manda? Senhorio de Cristo, número 15. Ó. Fé, amor, a língua, controlar a fofoca, a maledicência, o uso do tempo, a vontade de Deus, obediência, Espírito Santo, Satanás, tratar com pecado, certeza de perdão, segunda vinda de Cristo. E aí ele foi colocando esses conteúdos para tratar essas áreas na vida de quem ele estava discipulando. Então, a importância do testemunho pessoal. Todos nós que queremos entrar nessa dinâmica de fazer discípulo, precisamos ter o nosso testemunho pessoal bem definido. Eu era assim, conheci Jesus, Ele fez isso na minha vida, por isso que eu estou aqui hoje querendo te ensinar. Todos nós temos que fazer. Então, dicas para a gente desenvolver um testemunho pessoal. Escrever o testemunho. Se você tivesse que mandar o testemunho escrito para alguém, como é que você diria? Então escreve. Aí depois você analisa qual palavra pode tirar, qual palavra tem que acrescentar, se ficou muito longo, se ficou muito curto, qual é o detalhe, tal. Escreve que vai te ajudar. Não é pregação, tá? Testemunho não é pregação, é a sua história. É o que eu experimentei, é o que Deus está fazendo em mim, é o meu alvo, o meu objetivo, a minha bênção, a minha vitória, o que Deus fez na minha vida.
Não é uma pregação egocêntrica, é um testemunho pessoal. O que Deus fez em mim. Porque isso gera muito mais poder. Porque você dizer, olha o que Deus fez naquela outra pessoa. Quando você diz o que Deus fez em mim, isso gera mais impacto. Seja breve, nunca passe de 5 minutos. Porque aí, essa pessoa só fala dela, só fala dela, só fala dela. Então não tem como você, discipular falando. Então é breve. Eu era assim, pai, tal, pai, Deus agiu e operou, e me curou, me transformou, me libertou, e glória a Deus, aleluia, eu estou aqui à sua disposição. Coloque Jesus no centro. Eu era desse jeito, aí Jesus. E agora eu fiquei de outro jeito. Jesus é o centro. Use versículos bíblicos, também ajuda. Como eu disse, 3 tópicos, Como eu era antes, apontar os seus, ou o principal erro que você cometia. A sua experiência com Jesus, como foi, e qual foi o resultado disso, como é que você está depois. Seja apenas uma testemunha. É Deus quem fez, é Jesus que está fazendo, é o Espírito Santo que está conduzindo. Não tem nada a ver com a gente. Então, aplicação da palavra. O Moody, Dwight Lyman Moody, um pastor, pregador norte-americano, final do século XIX, afirmou que a palavra de Deus não foi dada com o propósito de aumentar o nosso conhecimento, e sim de guiar os nossos passos. A revista Translation, a publicação do Wycliffe Bible Translators, publicou algo tão significativo que eu escrevi na capa da minha Bíblia. Olha o que ele escreveu na capa da Bíblia dele, essa história aqui. Moran, chefe da tribo indígena Piro, na selva da América do Sul, fez um comentário sobre os efeitos práticos da leitura da Bíblia. E ele afirmou, quando minha esposa erra, eu digo a ela, Mena, a palavra de Deus diz assim e assim. E ela pergunta, Moran, é isso que diz a palavra de Deus? Aí eu digo onde está escrito, ela lê o que a Bíblia diz e não erra mais. Quando eu erro, gentil e carinhosamente, ela sussurra, Moran, a palavra de Deus não diz assim, assim, eu procuro o texto e com a ajuda de Deus eu não erro mais. Então a gente precisa criar essa cultura de não dar as nossas opiniões, mas o que a Bíblia diz. Sim, um está discipulando o outro, o marido e a esposa. O missionário, O missionário ganhou os dois, estava discipulando os dois, e eles desenvolveram essa coisa de um exortar o outro somente usando o versículo bíblico. Então, olha o gráfico aí que ele fez. Você tem o crente obediente em ação, no círculo de fora. No centro, você tem Cristo, de um lado a comunhão, do outro o testemunho. Para cima a oração, para baixo a palavra. Então, como é que ficaria? Cristo é o centro. E aí tem os versículos aí, Eu, em Cristo, somos uma nova criatura, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim como a força motriz está no centro, o poder para viver a vida cristã vem de Jesus Cristo, o centro. Ele age em nossas vidas através do Espírito Santo, cujo propósito é glorificar a Cristo. Aí você tem no aro de fora o crente obediente em ação. Então precisamos obedecer a Cristo. Esse é o nosso culto racional, Então o aro representa o crente respondendo ao senhorio de Cristo de todo o coração, dia após dia, em perfeita obediência. O que nos leva a agir é a orientação que a gente recebe da palavra. Então, esse raio aí representa a nossa vida e os meios pelos quais o poder de Cristo age em nós. Nós mantemos contato pessoal com Deus
através da oração e da palavra. A palavra é o alimento e também a espada para a batalha espiritual. É o raio principal para uma vida cristã eficaz. Então, não tem como ser eficiente para Jesus sem saber Bíblia. Tem que ler Bíblia, tem que estudar Bíblia. E também precisa orar, né? Então, em contrapartida, o outro raio fala da vida de oração. É na oração que mantemos comunhão com o Pai Celestial e recebemos provisão para as necessidades. Ao orar, confessamos dependência e confiança em Deus. E aí, na próxima aula, a gente vai constatar essa realidade e apontar um caminho para solução de que os trabalhadores continuam poucos. Agora veja você, quando Jesus falou, lá em João 4, que os trabalhadores eram poucos, eram só 12 trabalhadores, que ele ainda estava treinando, não estava ainda profissional, estava ainda na faculdade, no estágio, né? Então ele só tinha 12, aí ele falou, para alcançar todas as nações, é pouco. O problema é que passou 2000 anos e continua pouco. Milhões e milhões e milhões de salvos. Quantos trabalhadores? Poucos. Então vamos ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Minhas costas estão... tem bastante gente aqui. Se você também tiver uma pergunta aí, eu quero te ouvir. Eliette, Cíntia, Brasília, Aureliano, Rose, Paulo Silas, Maria, Wanda, Edileide, Luiz Gustavo, Maria José, Priscila, Simone, Domingas, Eliette, Edna, Elaine, Jomesa Barba, Jackson, Jamile, Francisca, Saulo, Gilson, Júnior, Júlia, Fábio, Nalva, Luciene, Reginaldo, Ildete, Rafael, Camila, Jackson. Pastor, isso de ser salvo e ser discípulo não seria o conjunto da obra? Não teria que ser um processo de ganhei para Cristo, agora vou cuidar para a vida e fazer que haja o desejo do meu discípulo ter o mesmo desejo de ganhar e acompanhar o outro para o reino? Sim, é isso mesmo, Jackson. É isso mesmo. Já que ganhamos, a gente vai cuidar. E aí, o ato de cuidar, a gente está chamando de discipulado. Então, eu vou fazendo discípulo, sempre dando condições do discípulo fazer discípulo também. Mas não é só um desejo, entendeu, Jackson? O processo de ganhei, agora vou cuidar. O conjunto da obra, né? O mesmo desejo de ganhar e acompanhar o outro. Então, o desejo é correto, mas se ficar só no desejo, não funciona. O que o autor está dizendo é que a gente tem que transformar esse desejo em ação. Vamos marcar uma hora, um dia, um local, vamos estudar aqui um conteúdo, vamos avaliar o nosso progresso, vamos fazer, né? Desejar, vamos orar, né? A gente quer muito fazer discípulo, Senhor, vamos fazer muito discípulo, não resolve, é prática, fazer. Isabel, Adilson, Josafá, Deus abençoe Josafá, está se recuperando da cirurgia de catarata. Deus te abençoe, meu querido, Deus te cure. Rosinélia. Bom, alguma pergunta aqui? Alguma contribuição? Pois não, Regis. Pelo que entendi dos exemplos que ele deu lá, do processo, né, do método que ele usa, o que difere daquilo que a gente tem feito hoje é a estratégia. Porque você imagina, hoje a pessoa se converte, ela vai para a classe de novos membros, aqui na questão da EBD. Então ela está lá numa classe de doutrina e ela tem os ensinamentos que são um pouquinho mais aprofundados do que aquilo que ela teve no batismo. Só que a estratégia é ir para uma classe, domingo a domingo, no coletivo. O que ele está propondo é o contato direto com a pessoa e seguindo o tempo que a pessoa tem, até de aprendizado, de maturação, para ela ir crescendo espiritualmente.
O Regis disse que o que ele percebeu é que a gente precisa mudar a estratégia, né? A nossa estratégia tem sido, a pessoa converteu, a gente chama ela para uma classe e de forma coletiva ela vai recebendo alguns conteúdos e vai frequentando os nossos eventos. Então, a mudança de estratégia que o Regis percebeu é que a gente precisa fazer, né, sair do coletivo e ir para o individual, e sair da teoria, que é só passar um conhecimento, e entrar na prática, né? Começar a exercer aquilo que a gente está aprendendo, e estimular a exercer, principalmente com outros. Então, se a gente conseguisse ter professores individuais, né, para todos os conteúdos da EBD, seria maravilhoso. Mas aí a gente precisaria ter professor para todo mundo, onde uma vez por semana iam se encontrar durante 1 hora e ia passar o conteúdo aqui. Então, o que ele está propondo é, a gente tem um bom conteúdo, né, a gente tem uma boa maneira de passar esse conteúdo. Então, o que nos falta? Sair do coletivo e ir para o individual, e sair da teoria e ir mais para a prática. Porque ao invés da gente só ficar passando o conteúdo, como o Moisés fez com Josué, de vai lá lutar e eu vou ficar daqui de cima observando e intercedendo. Entendeu? É como Paulo fez com Timóteo, vai lá pastorear Éfeso e se der problema me avisa. Aí eu escrevi 2 cartas para ajudar nos problemas que estavam tendo. Então, eu acho que para a gente pegar o que a gente faz hoje, como PIB Itaim, para colocar nos moldes da proposta aqui do autor, eu acho que seria isso, sair do coletivo para o individual. Não é nem sair do coletivo, o coletivo continua, porque a gente precisa também, né, esclarecer isso e abordar essa questão com essa maturidade. Então, por exemplo, eu acabei de dizer, sair do coletivo e ir para o individual. Alguém pode ter entendido, então o pastor falou que vai acabar com as classes da EBD e só vai dar aula cada um individualmente para o outro. Não, não é isso que eu falei. Não é isso que eu falei, definitivamente. Quando eu digo sair do coletivo, além do coletivo, estabelecermos relações de aprendizado individuais e voltar mais para a prática, ao invés de ficar sempre uma mesma pessoa passando o mesmo conteúdo para as mesmas pessoas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Como que um professor de EBD pode ser um bom professor e se tornar um professor discipulador? Quando ele começa a ter encontros individuais com os seus alunos, encontros rotineiros, 1 vez por semana, por quinzena ou por mês, onde ele vai pegar o conteúdo que ele está passando aqui na EBD e vai dar a esse aluno condição de passar aquele conteúdo para um amigo. O currículo é o mesmo, isso aí. Então, voltar para a prática seria isso. Eu vou individualmente ter 10 encontros com você. Qual é o nosso objetivo? Que no final dos 10 encontros você se torne o professor da sala. Vai lá e dá uma aula e eu vou ficar aqui assistindo. Legal, agora no nosso próximo encontro nós vamos alinhar o que você acertou, o que você errou, que naquele momento podia ter sido melhor assim, 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 e eu vou dar mais 2 aulas e você observa. Aí você vai lá e dá as 2 aulas. Observou? Observei. Então agora vai lá e dá outra aula você. Nossa, deu uma aula, beleza, formei um outro professor de EBD, agora eu já posso multiplicar a minha classe. Eu só posso nesse dia e nesse horário, mas o novo professor que eu formei já pode num outro dia e num outro horário, ou seja, teremos 2 dias e 2 horários para passar o mesmo conteúdo. Isso é discipulado. Porque se eu tiver uma sala lotada de alunos, eu estou sendo um excelente professor. Agora, se os meus alunos começam a virar professores, aí eu estou sendo discipulador.